Horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. Bom dia. 21 graus aqui em São Paulo. Região metropolitana. Sexta-feira, 14 de agosto. E é claro, espero que você tenha amanhecido cheio de projetos, cheio de sonhos, com um sorriso largo no rosto. Isso é muito importante, não é? Onde quer que você esteja, que Deus te abençoe e lhe traga muitos frutos mentalmente e as alegrias que vêm no dia a dia, graças a Deus. Como é legal, como é bacana a gente estar sempre com você diariamente, e essa é a nossa proposta aqui. Muita gente chegando agora, muito prazer. Rádio Estação Imprensa, aqui o seu amigo Edson Xavier, o ligeirinho do rádio. E aqui a gente vai, você já deve ter percebido, não é? Os mais antigos que estão aqui já percebeu. Não apenas a manchete das notícias, a gente comenta, e é claro, da minha ótica, da minha opinião. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, eu respeito a sua, você respeita a minha, e a gente continua amigos. Tá certo? É desse jeito. Eu, ontem à noite, eu sou difícil assistir televisão. Para mim a televisão hoje, acho que a maioria das pessoas pensam também dessa forma, a televisão hoje ela não está tão assistida. Bom, a própria Ibope mostra isso, porque nós temos hoje, isso é muito bom, temos várias oportunidades, espaços para a gente assistir. Um deles é o YouTube, que aliás é a única plataforma mundial, mas estamos falando no Brasil, que, vou falar só para você, hein? Não espalha para ninguém. É a única, claro, gigante plataforma que dá um medinho na emissora Plim Plim. É a única. Aliás, você está me ouvindo onde? No canal YouTube, Estação Imprensa, que também é rádio. Então, depois de mais de 40 anos no rádio AM, e depois no FM, e às vezes nos dois, simultaneamente, né? De forma simultânea, mas estamos aqui, contando a nossa história, e o mais importante, batendo papo com você, porque aqui o mais importante é a notícia, e não o radialista. Aqui o mais importante é o convidado, e não o microfone dele. Então, o aparecimento aqui, que as pessoas às vezes, ô Ligeirinho, você faz as suas lives, os seus programas e você não aparece. Mas qual o sentido de eu aparecer? Só em casos que for necessários, não é? Uma live de repente com um convidado, até por questão de respeito, a gente precisa aparecer. Mas aqui, por exemplo, você vai ouvir notícias, bate-papo, não precisa necessariamente, desculpe, minha opinião, de eu aparecer, muito embora também não estou criticando quem gosta de aparecer, e como tem gente que gosta de aparecer, não é o meu caso, nunca foi, nunca será, né? Eu sou do tempo que eu nem sonhava na possibilidade de hoje estar aqui falando para tanta gente, uma audiência muito maior do que no rádio, e para milhares de pessoas em todo o Brasil e outros países, não é verdade? A gente tem noção quando as pessoas mandam recados aqui, e os recados, isso eu estou falando na tela, fora os recadinhos que a gente recebe enquanto eu estou no ar. Isso é o quê? É uma bênção, é agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade. E você que está me ouvindo aí, mesmo que você não goste do nosso trabalho, fique aqui, algo vai ser importante, não eu, mas o que a gente comenta aqui. Algo que está me chamando a atenção aqui, é claro que a gente está em ano eleitoral, e politicamente a gente tem que também se expor, e eu digo por exemplo, de uma forma bem tranquila, não estou aqui, eu acho isso péssimo, no jornalismo você levantar uma bandeira, não, eu posso até levantar bandeira no particular, mas publicamente não. Então aqui nós somos transparentes. Então eu vejo aqui, e eu vou falar para vocês, não apenas o que eu acho, mas se você for consultar qualquer paulistano que vivenciou um dos piores prefeitos de São Paulo, foi um dos piores, e basta você puxar aí no Google, coloque a gestão dele,
Esse cara, ele inventou impostos onde não tinha, ele fez, na minha opinião, quer dizer, de muitas coisas ruins, quando ele foi prefeito de São Paulo. E olha que quando ele foi prefeito de São Paulo, eu nasci em São Paulo, eu não estava aqui, mas, claro, sempre antenado, claro, minha família toda mora aqui em São Paulo, ou grande parte. Aliás, a minha família tem tudo quanto é lugar, norte, nordeste, Sorocaba, Jacareí, tudo quanto é lugar. Mas, eu vou repetir aqui por quê? Porque hoje ele não precisa praticamente nem de ser eleito. E eu acho que até para ele ser candidato ele não vai ser eleito mesmo não. Mas ele enriqueceu tanto que hoje ele é dono de um partido político. Ele é um cacife. Então assim, o que eu vou falar aqui não vai mudar a vida dele, mas provavelmente ninguém tem coragem de falar o que eu vou dizer. Mesmo porque eu nunca dependi dele, muito pelo contrário, não é? E vou falar aqui, o Kassab, Gilberto Kassab, foi um dos piores prefeitos de São Paulo. Eu não estou falando isso, eu estou falando porque eu vivenciei isso, repito. Não estava em São Paulo, mas você não precisa estar em São Paulo. Mas a gente vinha aqui cada final de semana e a gente também comentava na época. Então ele criou taxa e cemitério. Essas taxas que você vê aí, essas concessionárias que hoje estão aí ludibriando as pessoas, não é? Olha, um dos piores momentos que você tem, vamos aqui analisar. Quando morre um parente seu, não importa quem. Quando morre um parente íntimo seu e você é responsável tem que ter alguém com a cabeça mais ou menos boa, e nunca tem, porque você acabou de perder alguém, morreu para a vida toda. Você vai ter que lidar com o quê? Funerária. E aí que tá. Você vai ter que lidar com todas as burocracias da funerária, de dinheiro. Então as funerárias aproveitam, não estou generalizando, mas naquela época algumas aproveitavam do lado emocional das pessoas. E veja bem, como é que você vai discutir o valor de um caixão? Olha, o valor custa X, aí a pessoa que está lá atendendo, custa Y. Você não quer esse aqui, esse aqui quem é sua mãe, é seu irmão, seu filho, sua filha? A pessoa que está do outro lado, ela não vai discutir valores. Você já percebeu isso? Dificilmente as pessoas vão... Olha, eu acho que você nunca ouviu um radialista, um jornalista comentar isso. Imagine uma pessoa que morreu e você está abalada, e você foi escalado pela família para comprar o caixão, preparar o velório para o sepultamento. Pois é, na época do Kassab, quando ele foi prefeito, ele, tem que perguntar para ele, mas ele inventou mais uma taxa. E aí foi que começou essa bagunça toda generalizada que até hoje está. Hoje você vê que várias concessionárias adoram administrar cemitérios. Por quê? Tem lucros. Eu não sou a favor, né, de ninguém. Todo mundo precisa ter lucro, mas não pode enganar as pessoas. Não pode ter fraudes. E o que eu estou falando aqui está nas manchetes dos jornais. Eu estou falando do Kassab porque ele foi prefeito, ele que criou essa taxa dentro dos cemitérios, sem contar outras coisas, né? Que aqui eu vou ficar o dia inteiro para falar. Um dos piores prefeitos de São Paulo, Gilberto Kassab. E é claro que quem vota num cara desse não tem noção. Eu não estou falando do Gilberto Kassab, mesmo porque ele não é candidato, mas aqui, aí que tá, eu não entendo, por isso que você não pode confiar em políticos desse naipe. Uma hora, como nós estamos em ano eleitoral, uma hora ele defende o Lula, e outra hora ele está massacrando o Lula. Uma hora ele defende o Flávio Bolsonaro, e outra hora ele massacra. E agora, eu dei gargalhadas na manchete aqui. Ele dando uma opinião, como se fosse... Não, e esses caras que é muito rico, de modo geral, principalmente na política, eles se acham literalmente dono do mundo. E o Gilberto Kassab aqui, com certeza, ele é dono do partido, não é, Gilberto Kassab? Mas você não é dono da vida de ninguém. Agora, você dá uma opinião, tudo bem. Agora, você falar que... Por exemplo, a manchete dele aqui, ó. Pessoal, eu não estou aqui puxando o lado de ninguém, porque está na manchete do portal G1. Kassab diz que Centrão está com Lula e que chance de Flávio Bolsonaro ser eleito é zero. Quer dizer, ele já... A opinião dele, não é a opinião dele, na verdade, né, aqui ele está dando a ideia de que ele está
já prevendo o que é isso, né? Ele é o adivinhador. Claro que eu estou falando aqui, pode ser alguém falar falácias, não é? Mas outro dia ele estava praticamente beijando o Flávio Bolsonaro. E agora está falando que a chance dele é zero de ser eleito. Bom, como para mim o Gilberto Kassab é um mané, né? Eu jamais, mané, né? Jamais eu votaria no cara. Eu nunca votei no cara desse, não votaria. Então, aqui eu estou falando publicamente. O Gilberto Kassab não vai mudar a vida dele porque ele é milionário. Só que é o seguinte: todos nós somos iguais, viu, Kassab? Perante a Deus. Eu não sei onde você vai levar isso tudo, para onde você vai levar, porque amanhã será outro dia. Só isso. Então o Kassab diz que Centrão está com Lula e que chance de Flávio Bolsonaro ser eleito é zero. 15 dias atrás ele estava beijando o Bolsonaro. Mas é coisas de política, pessoal. É coisas de política, né? Faz parte. Música, informação, prestação de serviço. Esse cara é um mané, esse Kassab, hein? Alô, alô, Filomena Buarque, muito obrigado pela audiência. Sônia Regina Pereira dos Santos, também ligadinha aqui na programação. Rosilda Silva Baia, muito obrigado. A gente vai lendo aqui o que tem na tela, viu, pessoal? Mande o seu recadinho também aqui pra gente. A gente fica muito contente de saber que você está nos ouvindo. Trencar também está nos ouvindo. Eu estou mandando a cenação aqui para vocês. Hoje é sexta-feira, estamos ao vivo, graças a Deus. Também está nos ouvindo o Alberto Lessa. Tudo bem, Alberto? Quem mais aqui? Põe na tela, Alencarzinho Júnior. Estandislau Silva, muito obrigado também. Beatriz Guardieri, grato pela audiência. Cida Santos. Pessoal, observa tudo, né? Falou de gente, o que é que está ali daquele logo da Estação Imprensa? É tijolo. Aqui, ó. É 2 tijolos. Tijolos daqueles antigos, hein? Esse. É apenas um... Pessoal, o estúdio é novo, então a gente vai mexendo aqui na parte técnica, o Alencarzinho, e ele colocou 2 tijolos ali. Tijolos dos antigos, não é? Aí o pessoal é curioso, hein? Olha, a Sandra Amaral também está nos ouvindo. Olha, a Márcia Bellini, ontem ela participou aqui de uma live, mas antes eu tinha comentado essa semana, vocês que nos acompanharam, ela desesperada aqui, porque infelizmente o filho dela, não é um caso isolado, mas o filho dela está entregue às drogas. Tem 28 anos de idade, jovem, até pouco tempo, ontem ela falou isso, estava trabalhando aí, trabalhador, dirigindo caminhões e entrou nas drogas. Hoje ele está dando trabalho para ela, para a família toda, e não faz nada, né? Tem um filho aí que arranjou, diz que a companheira dele também drogada, quer dizer, o cara está absorvido pelos manos que está jogando ele para o inferno. Então a Márcia Bellini, de Itajaí, Santa Catarina, ela entrou ontem numa live, nós convidamos para ela entrar numa live e ela pedindo aí ajuda para você que, claro, mora na região, não precisa ser exatamente da região, mas como nós estamos falando para o Brasil todo, de repente um psiquiatra, uma psiquiatra, alguém que é dono, o responsável CEO aí de uma clínica de psiquiatria, ele precisa sair das drogas, ele precisa, e é claro que a dificuldade maior, inclusive aqui em São Paulo, viu, Márcia, a gente vê aqui o prefeito, o governador, a dificuldade que eles têm é justamente com as leis, né? Você não pode simplesmente pegar alguém da rua, e tem muito, né? Eu estou já falando, estendendo, porque no fundo todos são seres humanos. Então esses moradores de rua, que a grande maioria nem era ligado às drogas, mas acaba sendo assediados e vai para as drogas. Quando eu digo drogas, pessoal, entenda o que você quiser, drogas que levam você para o inferno. Regeneração, então a dificuldade é justamente nas leis e também naquela questão de as pessoas, os viciados, de forma eles se submeterem por livre e espontânea vontade. É muito difícil.
É muito difícil você encontrar alguém que queira ir de forma espontânea. Esse que é o grande problema. E a Márcia está sofrendo essas consequências. Já colocou ele, já gastou muito dinheiro. A própria mãe dela, que já faleceu, ajudou a pagar. Mas também é aquele negócio. Tem clínicas e clínicas, né? Porque se você encontrar uma clínica que só pensa em ganhar dinheiro, vai lá, como ela mesma relatou ontem, você leva lá o seu filho, eles dão injeção, dão um remédio para ele dormir 24 horas. Durante um mês você tem que pagar e não deu nenhum resultado. Ele volta para as ruas, consome mais drogas ainda. É complicado. É complicado. Então aqui, eu estou falando isso porque ela mandou um recado aqui, olha, que o filho dela saiu ontem e hoje, até agora, quase meio-dia, não é isso? Agora exatamente meio-dia. Ele não chegou. Ontem ela conversou com a gente, à tardezinha, finalzinho da tarde, falando sobre isso. Está disponível aí nas plataformas. Então é complicado, principalmente as mães, né? A família de modo geral, o sofrimento que essas pessoas passam. Então, você que aí está em Itajaí, Santa Catarina, você que é profissional médico, especializado em qualquer setor, mas principalmente do psicológico, psiquiátrico, ajude essa mãe, Márcia Bellini, tá bom? Pode entrar em contato com ela, ela deixou o telefone disponível, mas está aí nas plataformas. Para a gente não voltar no mesmo assunto, só para resumir aqui, a Márcia está nos ouvindo, então ela escreveu aqui, ó. Meu filho saiu ontem e até agora não chegou. Lamentável. Música, informação, prestação de serviços. Rádio Estação Imprensa no YouTube e no Instagram. E distribuição nas diversas plataformas, das principais. Aproveitando aqui para você que é radiodifusor, gerentes de emissoras de rádios em todo o Brasil, está livre a transmissão dos nossos programas, tá bom, pessoal? Livre, sem frescura nenhuma, pode transmitir, é claro, dando a fonte, não é? Tá bom? Qualquer horário que você quiser, fazer cortes, sempre seguindo os trâmites legais, que é o profissionalismo e a ética. Então, você que é radiodifusor, de repente, não tem uma programação, tem aí meia-noite. Poxa, meia-noite eu não tenho nada aqui. Coloca o programa do Ligeirinho aí, tá bom? Está disponível para você de forma gratuita. E fique à vontade para comercializar também o horário. Eu estou autorizando, tá bom, pessoal? Pode comercializar a seu critério. Pode pegar algum pedaço, o programa inteiro. Está disponível no canal YouTube Estação Imprensa. Você pode... O importante é distribuir. Nossos programas, eles sempre têm utilidade pública e prestação de serviço. Então, vou repetir. Vamos lá, né, Cássia? Vamos lá, para a gente fazer ao vivo aqui, vamos lá. Alô, amigos radiodifusores. Você é dono de rádios AM, FM, muito embora hoje está no FM. Então, vamos lá. Alô, emissoras e rádios em todo o Brasil, FM, rádios comunitárias, rádios comerciais, rádios segmento jornalismo, de qualquer segmento, católico, evangélico, qualquer conteúdo. Sinta-se à vontade em transmitir nosso conteúdo na sua emissora de rádio. Totalmente gratuito. Pode também fazer cortes, comercializar, tudo gratuito a seu critério. Apenas cite a fonte, Rádio Estação Imprensa, tá bom? Um grande abraço a vocês e muito obrigado pela parceria. Nosso contato, e-mail, Edson Xavier, tudo junto, hein? edsonxavier.imprensa@gmail.com. Repetindo nosso contato, nosso e-mail, Edson Xavier, Edson com demudo, Xavier com X, edsonxavier.imprensa@gmail.com.
Alô, Goiás! Ei, Goiás! Eu não lembro de Goiás, eu lembro de um arrozinho bem quentinho, com aquele molho de frango, né? Frango cozido, frango cozinhado, aquele tempero maravilhoso, com piqui. Quer dizer, o frango ele foi cozinhado com piqui. Ei, mas que maravilha, hein? Frango com piqui e um arrozinho. Maravilha, em hora de almoço. Que delícia. Alô, Goiás. Olha, uma jovem funcionária de um supermercado, cabeça de vento, hein? 22 anos, ela é investigada. Ela é suspeita de desviar do supermercado onde ela trabalhava R$500 mil. Vou repetir, essa funcionária lá em Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia, ela é suspeita de desviar R$500 mil, R$500 mil, do caixa da empresa. E claro, ostentar em uma vida de luxo. Resultado: pegue, esteja presa. Segundo o delegado Dr. Henrique Berocan, o valor total do desvio pode chegar a metade, não, o dobro do que eu falei agora, R$1 milhão. Essa jovem de 22 anos de idade, caixa desse supermercado, chegou a ser presa, mas foi liberada pela justiça após passar por audiência de custódia. Quer dizer, todo ladrão, ou ladra no caso aqui, é burra, né? O burro. E claro, dinheiro desonesto, o diabo atenta, não é? Olha, a prisão aconteceu segunda-feira, dia 10 agora, segundo a investigação. Ela está presa. O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia porque, como eu disse agora, é suspeita, mas tudo indica que foi ela mesma, né? Agora eles estão descobrindo aqui, aliás, tentando descobrir que, claro, ela não está sozinha nisso, provavelmente não. Por isso que não é divulgado o nome dela, porque aí dá problema, mas ela está presa. O nome do supermercado também não foi divulgado, até o momento. De acordo com a reportagem da TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, em Goiás, a defesa da mulher disse que as informações divulgadas sobre o caso não correspondem aos fatos e afirmou que todas as acusações serão contestadas pelos meios legais. Então ela já tem um advogado, no mínimo. E claro, olha, por isso que é importante, já está sendo questionado aqui. Claro que a defesa vai contestar, é normal. Segundo o delegado Dr. Henrique, a investigação continua para apurar os valores que foram furtados do supermercado. A suspeita pode responder por furto qualificado mediante fraude. A investigação começou após o proprietário do supermercado notar um aumento de aproximadamente 20% nas divergências dos fechamentos de caixa, informou a polícia. É um mercado grande isso aqui, hein? Bom, nas imagens da TV Anhanguera, a funcionária retira cédulas durante o fechamento sem repassá-los ao caixa. Ou seja, meu amigo, minha amiga, tudo é filmado, não é? Tinha câmeras de segurança no mercado e ela não estava nem aí. Então, nas imagens, foi observado que ela retirava cédulas durante o fechamento sem repassá-las ao caixa, incluindo a retenção de R$ 1.428 no dia do flagrante, segundo a polícia. Ou seja, no dia que foi filmado lá, ela retirou mais de quase R$ 1.500. Isso está nos autos, hein? Agora, tem um detalhe aqui que eu falei no início da reportagem. Tem a foto dela aqui, é claro, é manchada, né? Eles colocam aqui proposital, porque não pode. Mas mostra ela aqui presa. Tem um acompanhante aqui que eu não sei se é o namorado ou o marido, ela beijando aqui o namorado, com a sacola. E ela na Polícia Civil lá de Goiás. Bom, ela está presa. Segundo a reportagem, repito, da TV Anhanguera, a funcionária trabalhava na empresa, no supermercado, há mais de 3 anos e ganhava bem, pessoal, R$3 mil, mas tinha gastos incompatíveis com a renda. Em entrevista à emissora, o delegado Dr. Henrique
contou que a suspeita comprou um carro 0 km para o namorado trabalhar. Ah, tá, então esse rapaz aqui é o namorado dela, tudo bem. Bom, se ele tinha consciência da fonte ilícita do dinheiro, ele também vai responder por receptação ou até mesmo lavagem de dinheiro, disse o delegado. Ou seja, ele está falando o seguinte: será que o namorado dela sabia de onde vinha esse dinheiro? Uma pergunta. Então, se ele tiver consciência, ele também vai pagar aí, hein? Bom, de acordo com a emissora, a suspeita chegou a mostrar o valor que estaria, ou que estava na conta corrente, R$60 mil. O delegado informou que pediu a quebra do sigilo bancário para comprovar esses depósitos. É a origem, não é? A investigação não detalhou por quanto tempo a suspeita teria feito as retiradas. Doutor Henrique, delegado, parabéns, aliás, hein, doutor Henrique, que investigação maravilhosa. E é claro, com prudência, né, porque algo errado pode dar ruim. Bom, ele diz o seguinte, doutor Henrique continua: ela chegou a mostrar a conta bancária dela aberta para uma das colegas de profissão, mostrando que tinha cerca de R$60 mil na conta dela, sendo que ela recebe, repito, R$3 mil por mês, coisas que não batem a renda dela com patrimônio, contou o delegado. Quer dizer, ela ostentou para uma amiga, uma colega de profissão, e provavelmente vazou, né? Por isso que eu estou contando aqui para vocês. Funcionários desconfiavam dela. A polícia teve acesso a conversas entre funcionários da casa lotérica, onde a investigada costumava fazer depósitos. É porque lá na Aparecida de Goiânia, de repente, ao invés de ela ir no banco, eu imagino que a casa lotérica pode ficar mais próxima, onde ela está, e ela fazia depósito na casa lotérica, que hoje virou um banco também, não é verdade? Você pode pagar conta de luz, água e tal, só para que vocês tenham uma ideia. Então, ela fazia questão de conversar com os funcionários, onde ela fazia depósitos. Nas mensagens, olha só, a polícia foi longe, hein? Os atendentes relatavam que sempre desconfiaram da conduta dela, que ia ao local todos os dias para colocar dinheiro na sua própria conta bancária. Deu zebra. Quer dizer, os funcionários da lotérica, onde ela fazia depósito todo dia, desconfiaram que ela depositava dinheiro na própria conta. Quer dizer, a menina aqui, de 22 anos, é uma menina ainda, não é? Mulher, ela, bom, como todos os bandidos, marginais, ladrões, todos eles são burros, não é? Eu não estou aqui, pessoal, dando dicas, né? Mas assim, tudo que é feito de forma ilegal, além de ser imoral, é crime, uma hora as pessoas pagam. E aqui, o delegado tem em mãos até mensagens no pessoal da lotérica, as conversas. Os desvios podem ocorrer há cerca de 2 anos, quer dizer, há 2 anos, o dono do supermercado descobriu agora, hein? Deve ser uma rede de supermercados, não é? Bom, ao portal G1, continua o delegado Dr. Henrique, disse que conforme relatos do proprietário do estabelecimento do mercado, as retiradas estariam ocorrendo há cerca de 2 anos. Ué, e o senhor só percebeu agora, hein, doutor? Doutor não, o dono do supermercado, o empresário. Quando ele teria percebido uma mudança no comportamento da jovem? Pelo amor de Deus, hein? Ou o mercado é muito grande, ele deve ter outros empreendimentos, ele só percebeu depois de 2 anos, quando ele percebeu não o caixa, mas a mudança do comportamento dela, da suspeita de desviar mais de R$500 mil, quer dizer, já ultrapassou isso, né? Olha o que disse aqui o delegado em relação ao proprietário. O tempo é algo estimado de quando ele passou a sentir falta. Ele, dono do supermercado, relatou que ela era uma ótima funcionária, até mudar o comportamento. Quer dizer, normalmente é isso, boa funcionária. A reportagem disse ainda que no dia em que a diferença foi descoberta, a suspeita deu versões diferentes para explicar o que aconteceu. Ela pediu demissão no mesmo dia. Veja bem, ela estava há 3 anos. Quando ela foi questionada, ela pediu demissão no mesmo dia, e dando várias respostas contraditórias. Com ela foram encontradas anotações que podem ser relacionadas ao esquema de retirada de valores,
Ela fazia lá uma tabelinha, não é? O que eu posso dizer para você é que ela é loira. Nada a ver com o que você pode pensar aí, viu? Belíssima reportagem do G1, com parceria com a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, que nós estamos narrando aqui. Parabéns, repórter Aline Goulart, G1 Goiás, TV Anhanguera. Alô, alô, emissoras e rádios em todo o Brasil, FM, rádios comunitárias também. Se você gostaria de retransmitir os nossos programas, Rádio Estação Imprensa no YouTube e Instagram, fique à vontade. Podem fazer o uso do programa inteiro, na íntegra e completo, ou então em trechos. Fique à vontade. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção. Nosso e-mail, edsonxavier.imprensa@gmail.com. Repetindo o nosso e-mail, Edson Xavier, Edson com demudo, Xavier com x, .imprensa@gmail.com. Essa parceria é totalmente gratuita e tem mais. Se você de repente falta conteúdo aí, com toda a simplicidade e humildade, use os nossos programas para transmissão na sua emissora. E pode tranquilamente comercializar, e é claro, todos esses proventos, esse lucro, essa comercialização é para vocês, tá bom? Não precisa dividir nada, é gratuito, é uma forma da gente fazer a difusão do radiojornalismo em todo o Brasil. Então, portanto, você que é dono, gerente, programador, responsável pela emissora de rádio da sua cidade, do seu município, pessoal, não importa o tamanho da sua emissora, tá bom? Pode ser rádio comunitária, pode ser rádio comercial, rádio jornalismo, qualquer segmento de rádio FM, tá certo? Transmita aí, e também rádio web, não tem problema nenhum. Fique à vontade para transmitir e retransmitir a nossa programação. Canal YouTube Estação Imprensa, canal Instagram, Rádio Estação Imprensa. Rádio Estação Imprensa, Estação Imprensa, tudo igual. Hashtag do rádio para rede. A gente percebe a mudança de comportamento das pessoas, diariamente. E a gente esquece que todos nós, eu e você e eu, estamos em um barco, ou em um trem. No barco nós podemos afundar, a qualquer momento. No trem, um acidente trágico. Tudo isso pode acontecer com todos nós, comigo e com você. A gente precisa ter consciência que todos nós, eu e você, somos irmãos. Não esqueça que a felicidade também se encontra eliminando coisas e não só adquirindo. Veja que forte essa mensagem. Porque, aliás, todos nós, quando temos consciência do que somos, desde pequeno, a idade depende de cada um, mas o que nós procuramos nessa vida? Vida maravilhosa, repito, vida maravilhosa, porque obstáculos, graças a Deus nós temos, faz parte da vida. Então não esqueça que a felicidade também se encontra eliminando coisas e não só adquirindo. Às vezes, depois de tudo dar errado, a vida prova que tinha planos melhores para a gente. Não deixe o medo impedir de você alcançar os seus sonhos. Despertar não é sobre mudar quem você é,
mas sobre deixar para trás o que você já não é mais. Muitos ficam na expectativa de socorro divino, mas não querem nada com o esforço de renovação. O fato de não estar onde você quer estar já deveria ser motivação suficiente para você agir. Ninguém é melhor que ninguém pelas coisas que tem. Tudo que temos fica na partida. Agora, tudo que somos permanece na despedida. Agradeça a Deus sempre. Pare um pouquinho de reclamar. Não sou contra reclamar, faz parte da vida, mas agradeça mais, reclame menos. Alô, alô, Suri, muito obrigado pela audiência. Márcia Bellini, Deus te abençoe, viu, querida? Alô, João 198C, muito obrigado pela audiência. Alô, Wesley Souza, também na sintonia. Alô, João Maria. Olha que coincidência, tem o João Maria. Ele diz aqui que é de Aparecida de Goiânia, a cidade que nós falamos aqui sobre a moça que supostamente afanou o supermercado. O João Maria. E aqui tem, não sei de onde é, a Joana Maria. Olha a coincidência, né? Muito embora não existe coincidência nas mãos de Deus. Um abraço para o João Maria, de Goiás, Aparecida de Goiânia, e para a Joana Maria, que está por aqui também. Alô, Lília Amaral, muito obrigado também pela audiência, querida. Alândia Gelande, muito obrigado mais uma vez, sempre por aqui, né? Muito obrigado, é sinal que está gostando do programa. A Fátima Garcia também está na sintonia. O Alberi Miorando, muito obrigado, deve ser a primeira vez, né? Só de Sanfon, muito obrigado. O meu xará, só que com I, não é? Edson Filho, muito obrigado pela audiência também, xará. Regina Cela Gomes Costa, muito obrigado, querida. Semi Queiroz. Sidney Bicalho, comunicador de rádio, engenheiro, meu amigo de muitos anos, hein? Lá no interior de São Paulo, fazendo um grande trabalho artístico aí na sua rádio, muito bacana. Ele e a esposa dele, não é? E a filha. Sidney Bicalho, um grande abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Lindomar, alô Lindomar, muito obrigado pela audiência. Jeremias 4171 também na audiência. Miguel Tosi também nos ouvindo. Valderal Almeida de Souza, também nos ouvindo. Vulgo e Silva, muito obrigado também. Deus abençoe a cada um de vocês. A felicidade existe, hein? Está dentro de cada um de nós. Alô, Gicota. Esse menino é troféu, hein? Ator, cantor, radialista, modelo. Garoto propaganda, Gilcota, Giucota, @Gilcota. Menino de ouro, hein? Meu sobrinho, grande ator, garoto propaganda, sucesso no teatro agora também, hein? Alô, Antônia Moura, muito obrigado também pela audiência. Amélia Guará, tudo bem, Amélia? Norma Bratti também na sintonia. Desde o dia 10 de agosto, estamos em dupla. Canal YouTube, Rádio Estação Imprensa. Canal Instagram, Rádio Estação Imprensa.
juntos, indo mais longe, para ficar mais pertinho de você, valorizando o rádio tradicional, o rádio imorrível, como diria o prefeito fictício da cidade fictícia também, Saramandaia, da novela Saramandaia. Vamos finalizar. Estamos chegando ao segundo tempo desta sexta-feira maravilhosa, que eu espero que seja uma das melhores da sua vida. Está sendo, ou será. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque, Pai, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. A cada um de vocês que estão nos ouvindo agora, gratidão. Muito obrigado mesmo, especialmente hoje, sexta-feira. Batemos recordes de audiência com essa nova fase. Rádio Estação Imprensa no YouTube. Rádio Estação Imprensa no Instagram. Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais. Muito obrigado aos órgãos responsáveis pelos índices oficiais Meta e do YouTube, porque é através de vocês que a gente sempre está confiando, mas também exigindo e às vezes brigando para distribuir os nossos verdadeiros ouvintes. Nós sabemos da nossa audiência, mas não temos noção do numeral, e graças a Deus, em primeiro lugar, e as nossas cobranças, inclusive com notificações judiciais, nós conseguimos desde o dia 10, uma vitória na justiça, que é obrigar o Instagram a distribuir a verdadeira audiência deste canal, Estação Imprensa e também Ligeirinho do Rádio. Então, como eu sempre sigo o que eu aprendi desde criança, meus pais sempre me ensinaram a ser educado. Então, muito obrigado à Meta, que administra o Instagram e o Facebook. Durante muitos anos, a gente foi brigando pela distribuição. Eu tenho certeza que você que é influenciador digital passa por esses mesmos problemas. Você tem certeza do seu público de audiência, mas o Instagram não distribui. Isso é crime, é ilegal. Procure a justiça. Faça como eu. Eles são detentores, mas eles não são donos de nada. São donos de marcas, mas a justiça é universal. Ela serve para mim e para você. Desculpem o desabafo, mas nós sempre vamos ser transparentes, principalmente não para o Instagram, nós não temos obrigação, não para o YouTube, não para o Facebook e de todas as plataformas. Eu tenho que ser transparente para você que prestigia o nosso trabalho. Você ouvinte, seguidor, inscrito, para mim sempre, meu amigo e minha amiga, são ouvintes, porque eu sou oriundo do rádio.
o meio de comunicação mais antigo, o mais amado e o mais apreciado, o rádio. O rádio começa de um sonho, vira uma paixão e termina numa eterna conquista. Quem diz de forma insane, sem nenhum conhecimento, que o rádio morreu, vai morrer? Muitas dessas pessoas que eu conheci morreram e o rádio continua vivo. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela audiência e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.